7 pessoas morrem por dia apenas por conviverem com fumantes. Aqui no Brasil, o número de tabagistas tem diminuído, graças a ações constantes. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Mesmo assim, 1/3 da população mundial adulta é fumante. O vício atinge 47% dos homens e 12% das mulheres. A fumaça do cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas e o tabagismo está relacionado com mais de 50 doenças. Um levantamento feito pela OMS mostrou que todo ano mais de 5 milhões de pessoas morrem no mundo por causa do cigarro e 7 não fumantes morrem por dia em consequência do fumo passivo. No Brasil, o tabagismo é uma doença epidêmica responsável por cerca de 200.000 mortes por ano. Apesar dos dados alarmantes, os resultados da pesquisa Vitel 2016 do Ministério da Saúde mostram que o número de brasileiros fumantes diminuiu em 35% nos últimos 10 anos. O Brasil é um dos líderes mundiais do combate ao tabagismo e é um dos países que tem os melhores números a apresentar em relação ao impacto, ao benefício do controle do tabagismo como uma política de governo, uma política de Estado, diminuindo esse impacto e os custos na sociedade. Além das leis que proíbem propagandas de incentivo ao uso de cigarros, iniciativas como a da Igreja Adventista, que promovem campanhas e cursos de combate ao fumo, têm colaborado com a diminuição de fumantes no Brasil. Minha gente, a Justiça autorizou a investigação de um e-mail em que o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, teria pedido dinheiro para comprar a liberdade no Supremo Tribunal Federal. A defesa de Bendini alega que outra pessoa teria enviado o e-mail, se passando por ele. O juiz Sérgio Moro mandou investigar um e-mail que pedia dinheiro para comprar a soltura do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Segundo a defesa, o e-mail foi enviado por alguém que tentou se passar pelo cliente. O dinheiro seria para comprar um habeas corpus em favor de Bendini, junto ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, existem evidências de que Bendini teria pedido 17 milhões à Odebrecht, quando ainda era presidente do Banco do Brasil em 2014. A empresa teria negado a propina por entender que ele não poderia contribuir com o grupo. Prestes a assumir a presidência da Petrobras, Bendini teria feito um segundo pedido de propina à empresa. Dessa vez, a empresa teria feito o pagamento de 3 milhões de reais. Os investigadores da Polícia Federal comentaram o fato de que quando Bendini assumiu a presidência da Petrobras, a empresa já estava sob investigação da Lava Jato. É indignante que, durante o escândalo de corrupção na Petrobras, pessoas utilizavam a companhia para praticar crimes e oferir recursos, segundo as evidências até então colhidas. Bendini veio do Banco do Brasil, foi para a Petrobras e, segundo as provas, havia pedido de propina. E, além disso, segundo constam das notícias de colaboração da JF, Bendini tentava, com pedido de ficar em lugar na vaga. Nós temos que impedir essa promiscuidade. Ao assumir a Petrobras, Bendini chegou a anunciar medidas que tornariam a empresa mais transparente. Em primeiro lugar, estamos restringindo de fato a capacidade individual de tomada de decisão de qualquer um de nossos executivos. Com isso, o trabalho cotidiano de gerentes executivos e de todos os membros da diretoria, assim como do Conselho de Administração, será acompanhado por um conjunto de comitês e grupos de apoio. Em segundo lugar, nós estamos assegurando que todos os mecanismos internos de recepção de denúncias, apuração e investigação sejam absolutamente independentes e protegidos de qualquer tipo de ingerência. Em paralelo, estamos iniciando agora um novo momento na relação com os nossos fornecedores, que serão submetidos a uma análise de integridade. Vamos à última parte da entrevista especial desta edição. Hoje nós estamos recebendo aqui o Bruno Ferreira. Ele está nos falando sobre liderança, né? Se o líder já nasce com esse potencial, se ele pode ser aprimorado. E nós fomos para o intervalo quando tocamos aqui na questão
do exemplo trazido do mundo animal para a prática humana, né? No mundo animal, a liderança é disputada até na força, né? Os animais duelam entre si para assumir o comando do rebanho. Isso, na prática, entre os humanos também tem esse tipo de situação? Acontece. Acontece, vamos falar assim, em termos do conceito de liderança, buscar, eu quero ser o líder, eu quero ser o gestor, eu vou alcançar aquele patamar, numa luta até, possivelmente, inclusive financeira. Quando colaboradores buscam uma evolução, uma compensação na empresa, eu quero ser um gestor porque eu consigo ter uma melhor remuneração, ou porque o cargo é melhor, porque tem uma visão, isso acontece. Puxada do tapete. Isso já aconteceu. Em algumas empresas que a gente vê, já aconteceu algumas coisas assim. Hoje tem diminuído a cada dia essas questões. Por qual motivo? Por mais que tenha essa busca por algo, uma visão, é uma postura maior, é um cargo melhor, não necessariamente dessa forma vai se conseguir uma liderança, porque aquela pessoa que tem essa postura já é uma pessoa que não tem uma aptidão para ser um líder, porque ele vai estar pensando tão somente no crescimento pessoal e individual, ao invés de pensar em toda a equipe. E quando o empresário, ou até mesmo o próprio líder, divide para governar, é aquela história de colocar um contra o outro, como é que deve ser resolvida essa situação? Conflitos internos dentro de empresa. A maioria dos conflitos que acontecem é por uma questão de comunicação. Comunicação eficaz e eficiente é a busca que nós temos, com a programação neurolinguística, o coaching atuando dentro de uma empresa. É o primeiro fator que nós buscamos. Então, a primeira coisa que mais gera um conflito dentro de uma empresa é a nossa comunicação. E quando nós temos alguns conflitos, é justamente alinhar a comunicação daqueles que estão em conflito para saber o que está acontecendo. Então, buscar sempre qual é o resultado e qual é a maior intenção, inclusive uma intenção positiva que está gerando esse conflito. O que esse conflito, o que cada uma dessas pessoas que estão no conflito buscam alcançar? Claro que a maioria deles, com uma questão de comunicação, que eu digo, é porque uma comunicação, às vezes, o outro pode entender da sua forma e está totalmente certo, porque nem todos entendem da mesma forma que todas as pessoas. Então, cada um tem um aprendizado, cada um tem uma experiência, então eu posso entender de uma forma e a outra pessoa entender de uma outra forma e está tudo certo. Ô Bruno, acho que a gente pode aproveitar esse nosso encontro aqui para ajudar também algumas famílias que têm lá uma discussão interna por causa da liderança, que não necessariamente deve ser do pai, do chefe da família, ou não sei se talvez devesse ser. Como é que se resolve a questão da liderança no grupo familiar? Nesse caso, a gente está indo para um outro sistema. Falamos do sistema organizacional, empresarial, e agora vamos para o sistema familiar. No sistema familiar, as lideranças elas são um pouco diferentes também, mas atuando da mesma forma. Porque ali nós temos vários líderes. Nós temos a esposa, nós temos o homem, nós temos os filhos. Cada um com a liderança naquele setor que deve atuar. Não quer dizer que nenhum deve atuar no setor do outro, mas tem o seu papel dentro de um sistema familiar. E nesse sistema familiar, a melhor coisa que se existe em relação a um liderando, no sentido da família em si, liderando aquele próprio sistema, que é interessante não falarmos em uma pessoa liderar o sistema, mas aquele sistema se autoliderar. Então, o sistema familiar, a família em si deve liderar tudo aquilo que está acontecendo. Então, se gera algum conflito, a melhor situação, nesse momento, a melhor recomendação é sentar e buscar quais as intenções que se busca com a situação. E onde entra o coach nessa história para ajudar grupos familiares e grupos empresariais? São palestras, são reuniões, são conversas individuais? O coach atua com treinamentos, atua no atendimento individual e atua em grupos também. Nesse momento, quando nós falamos de organizações empresariais ou família também, que pode acontecer, como você nos trouxe esse sistema, o coach ele atua buscando as situações que estão gerando, mas não com foco no problema ou no conflito. O foco nosso é na solução e naquilo que tem de positivo e de forte naquele sistema, seja no sistema organizacional, seja no sistema familiar. Nós entendemos que a melhor forma para buscar uma solução
é justamente identificar as maiores forças. Porque as forças que tem dentro de um sistema organizacional, empresarial ou de uma família, ela em si, se identificada e reconhecida, ela pode solucionar outras questões. Então nós vamos com palestras, vamos com treinamentos de equipe, um treinamento mais amplo no sentido de gerar inclusive acompanhamento daquele resultado, para desenvolver competências para alcançar o resultado pretendido naquele momento. Isso é bom. Você acompanha agora algumas notícias que foram destaque nesta semana. Uma pesquisa de uma universidade da Califórnia revelou novos benefícios da vitamina D. Porém, segundo a Organização Mundial da Saúde, metade da população tem menos dessa substância no organismo do que é recomendado. E não existem sintomas para detectar essa falta. A gente vai ver que tem falta fazendo exame, só exame de sangue vai mostrar, mas não tem sintoma, você deixa de ter o benefício dela. Isso é muito importante, são benefícios importantes, não é isso? Então você deixa de ter o benefício, mas ela não manifesta por sintomas. A rede de hospedagem tem crescido no Brasil e, segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, os serviços prestados nesse mercado foram avaliados positivamente pelos turistas estrangeiros. 37 mil estrangeiros responderam à pesquisa e 15 dos 16 itens avaliados, como gastronomia e alojamento, tiveram mais de 72% de aprovação. E os idosos de São José dos Campos poderão participar do concurso MasterChef. A competição vai acontecer no dia 18 de outubro, mas as inscrições devem ser feitas até o dia 15 na recepção das 4 unidades da Casa do Idoso. As receitas serão avaliadas de acordo com o seu valor nutricional, a criatividade, o sabor e também o custo dessas receitas, porque nós atendemos idosos de todas as classes sociais e a nossa prioridade são aqueles idosos de baixa renda. Então, os nossos serviços têm que ter essa preocupação, sempre de trabalhar com acessibilidade e proporcionar o acesso a todos os idosos. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição especial. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.